Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar nesta casa adorando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus, que é santo. A Ele nós rendemos toda a glória, louvor e adoração. Eu quero que você abra tua Bíblia comigo, o Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Quantos amados localizam um texto? Quero expressar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Renan, da pastora Cilei. Obrigada pelo carinho, confiança, o convite de poder retornar a esta casa. Deus em Cristo continue abençoando vocês e a liderança. A todos os pastores e obreiros que estão nesta casa, sintam-se abraçados por minha pessoa. Quero agradecer a Deus pela vida do meu nego, meu esposo e amor da minha vida. Te amo, meu bem. Obrigada por me acompanhar. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Quantos encontraram, digam amém. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus milagres em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Você pode dizer um amém? Amém. Permaneça sobre os teus pés, feche os teus olhos. Jesus, obrigada pela oportunidade de estar na tua casa, adorando e bendizendo o teu santo nome. Coisa boa é estar na tua casa, é estar em um ambiente em que o Senhor se manifesta e estar numa reunião dos santos, daqueles que vieram aqui para glorificar e exaltar o teu santo nome. O meu pedido é que o Senhor fale conosco agora de uma maneira extraordinária. Torne cativa a nossa mente, Senhor, ao conhecimento da tua palavra, para que assim nós possamos alcançar, Pai, a estatura do varão perfeito, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O meu desejo é que a tua voz ecoe nesta casa como o som de muitas águas. E meu Senhor, eu quero que meu pedido, na verdade, é que enquanto o Senhor vai falando conosco através da tua palavra, o nosso peito vai ardendo, Senhor, queimando, porque Jeremias disse que a tua palavra é como fogo. Os 2 discípulos de Emaús, depois de terem conversado contigo, sem saber que era o Senhor ressurreto, eles disseram bem que enquanto ele falava conosco, o nosso peito ardia. E é isso que nós queremos aqui nesta noite, o nosso peito queimando pela tua palavra. Fales e não te cales é o nosso pedido. Pai, se o critério e requisito para o Senhor falar em uma casa, se o critério e requisito para o Senhor falar em um ambiente é ter servo que te ouve, o nosso clamor nesta noite é um só: pode falar, estes servos vieram aqui para te ouvir, estes servos aqui amam a tua voz. Fale conosco, é o que nós queremos. E se assim como eu tem mais alguém que ama a palavra do Senhor Jesus, assenta glorificando e bendizendo o nome dele. Glória a Deus. Obrigada pela caneca. Amados, o Evangelho de João, capítulo de número 2, nos narra uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de Cristo, ou um dos milagres de Cristo realizado enquanto verbo encarnado, mais pregado, mais conhecido pela igreja. E o texto
ele começa com uma expressão muito interessante, porque o texto diz que 3 dias depois houve em Caná da Galileia uma festa de casamento. E a gente precisa analisar a que está se referindo essa expressão 3 dias depois. E aí a gente precisa voltar no capítulo 1 para entender o que é que estava acontecendo ali. No capítulo 1, Jesus vai fazer a chamada dos seus primeiros 5 discípulos. O texto diz que ele começa chamando a André, a Pedro, depois ele chama Filipe, Natanael e João. Então, 3 dias depois de Jesus chamar para si os seus primeiros 5 discípulos, houve em Caná da Galileia uma festa de casamento. O texto diz que a mãe de Jesus fora convidada para esta festa, e segundo a tradição, alguns dizem que Maria era até próxima à família que estava oferecendo a festa de casamento. Tanto é que é ela quem percebe que o vinho da festa acabou. Mas o texto diz que além de o convite ter sido feito a Maria, ele também foi estendido à pessoa de Jesus. E o texto diz que fora também convidado Jesus e os seus discípulos. A gente percebe aqui no texto que os discípulos de Jesus foram convidados porque eles estavam com Cristo. O convite fora feito a Jesus e porque fora feito a Jesus, fora estendido aos seus discípulos. Nós entendemos que os discípulos participaram desta festa porque estavam com Jesus, porque o convite primeiro fora feita a Cristo. E a gente entende que de fato existem circunstâncias e momentos da vida que a gente só participa de algumas mesas, que a gente só entra em alguns ambientes, não por causa de quem nós somos, mas por causa de com quem nós andamos. Os discípulos participaram da festa porque estavam com Jesus, e estar com Jesus nos fará sentar em lugares que sozinho nós não assentaríamos. Andar com Jesus nos fará entrar em lugares que sem Ele nós não entraríamos. O texto diz que no meio da festa, Maria, a mãe de Jesus, vai perceber que o vinho da festa acabou. E acredito que você já saiba que naquela época, para a cultura judaica, o vinho acabar no meio da festa de um casamento era sinal de escândalo para a família que estava oferecendo a festa. A festa judaica, diferente da nossa, durava no mínimo 7 dias. Eram 7 dias de festa. E se nós pegarmos desde o Antigo Testamento, nós perceberemos que o vinho sempre foi parte do banquete principal da mesa de um israelita e também de um casamento. Acabar o vinho no meio da festa de um casamento era sinal de vergonha e de humilhação para a família anfitriã. Esse casamento aqui tinha tudo para ter sido palco, cenário de uma vergonha e humilhação. Só não foi porque Jesus estava na festa. E Jesus fez de um ambiente que tinha tudo para ter terminado em fracasso, palco para manifestação da glória dele, porque Jesus é especialista em entrar em cenários, em ambientes, em escolher pessoas que tinham tudo para terminar em fracasso e transformar elas em palco para manifestação da sua glória. O vinho da festa acabou. A gente não sabe o motivo, a Bíblia não diz, os estudiosos procuram trazer alguns motivos, mas não há consenso. Alguns dizem que provavelmente a família era um pouco desprovida de recursos financeiros, por isso não conseguiu vinho suficiente para toda a festa. Outros dizem que vieram muitos convidados além daquilo que eles esperavam e por isso o vinho acabou mais rápido. O que a gente sabe aqui é que o vinho acabou. Nós não sabemos bem o motivo, o fato é que o vinho acabou. E o texto diz que quando Maria, a mãe de Jesus, percebe isso, ela vai até Jesus e comunica a Jesus do acontecido. Ela diz, o vinho acabou. Jesus olha para ela e responde, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu quero enaltecer aqui a atitude de Maria, porque Maria entendia muito bem o que ela poderia
poderia fazer com a informação que ela tinha. Porque se Maria espalhasse para todos os convidados a informação de que o vinho da festa tinha acabado, Maria poderia gerar no meio da festa de casamento muita reclamação, muita murmuração. Só que o que ela faz? O texto diz que ela vai até Jesus e ela comunica Jesus do acontecido. Nós entendemos aqui que é muito bom ter ao nosso lado gente como Maria, que quando percebe que alguma coisa na nossa vida acabou, não sai espalhando entre os familiares e a igreja, leva direto para Jesus em oração. Ter amiga como Maria não é ter o teu nome citado na roda da fofoca. Ter amiga como Maria é ter o teu nome citado na hora da oração. Ser amiga como Maria não é espalhar informações em mesas. Ser amiga como Maria é levar a falta do meu próximo na hora da intercessão. Ela leva para Jesus e ela diz: Senhor, o vinho da festa acabou. Jesus olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão, ainda não é chegada a minha hora, é usada 15 vezes por Jesus no Evangelho de João. Por quê, Nath? Porque Jesus se movia dentro de um tempo estabelecido pelo Pai. Jesus se movia dentro do tempo que o Pai havia estabelecido para ele. Tanto é que por diversas vezes nós vemos o texto dizendo que Jesus se retirava do meio dos fariseus porque ainda não era chegada a sua hora. Inclusive Mateus capítulo 26, quando ele foi entregue, foi preso, quando Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco, o texto diz que Jesus sabia que agora, ali era chegada a sua hora. Jesus se movia dentro de um tempo estabelecido pelo Pai. Agora, nós não sabemos o que na fala, na expressão de Jesus, o que fez Maria entender que ele faria alguma coisa. O que nós sabemos é que ela entendeu que ele faria alguma coisa, porque ele disse para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O texto diz que Maria chama os serventes e diz aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Eu não sei o que, a Bíblia não diz, eu não me atrevo a dizer, mas alguma coisa na fala, na expressão de Jesus, fez Maria perceber que ele faria alguma coisa. E ela diz aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E esta é a última fala de Maria no Evangelho de João. Depois daqui, Maria não diz mais nada, e nem precisava. Ela termina dizendo: faça tudo que ele vos disser. Agora, Nath, por que Maria diz isso? Porque Maria se antecipa a possíveis problemas que os serventes poderiam ter em atender a ordem de Jesus. Primeiro, porque Jesus era só um convidado da festa. Ele não tinha nada a ver com o buffet da festa, ele era só um convidado. Então os serventes poderiam hesitar a obedecer a ordem de Jesus por Jesus ser apenas um convidado. Segundo, se nós pegarmos a ordem que Jesus deu, nós perceberemos que não fazia muito sentido. E eu te explico por quê. O texto diz que Jesus mandou que os serventes enchessem as talhas que continham água para purificação. Essas talhas eram grandes pedras que eram perfuradas manualmente e cabiam dentro dessas talhas mais ou menos 120 litros de água. Essa água era para a purificação dos judeus. Um judeu continha a tradição dos anciãos, e na tradição dos anciãos eles diziam que antes de comer eles tinham que lavar as mãos muitas vezes para não se contaminar. Então, essas talhas ficavam espalhadas estrategicamente no ambiente do casamento, para que enquanto eles comessem, eles se purificassem. Só que o que acabou na festa não foi a água da purificação. O que acabou na festa foi o vinho. E vinho não fica em talha, vinho fica em jarro. O que acabou na festa foi o vinho, e Jesus mandou eles encherem as talhas da água da purificação. Talvez os serventes poderiam dizer: meu Deus, o que acabou aqui foi o vinho. Por que é que ele está mandando a gente encher
talha de purificação. É por isso que Maria se antecipou dizendo, faça tudo quanto ele vos disser. Sabe o que Maria está dizendo? A ordem dele talvez não faça muito sentido para vocês. Talvez vocês não compreendam muito bem o que é que ele está mandando fazer. Mas obedeça, mesmo que você não entenda. Porque o milagre está em obedecer, mesmo que eu não entenda o processo. Ela disse, faça tudo que ele disser. E vamos falar a verdade? Tem hora que não dá para entender o que ele está mandando fazer. Tem hora que não dá para compreender o caminho que ele quer que a gente trace. Tem hora que não dá para entender o caminho, o trajeto do milagre. Mas eu repito a frase de Maria, faça tudo que ele disser. O segredo de viver milagre com Jesus é obedecer, mesmo sem entender o processo. Façam tudo o que eles disseram. Ela se antecipa. O texto diz que eles pegam as talhas, enchem as talhas da purificação. Jesus diz para eles, levai ao mestre-sala. Os serventes pegam a água, levam ao mestre-sala. O texto diz que quando o mestre-sala experimenta, e o texto acrescenta, da água já transformada em vinho. E aí o texto diz, não sabia o mestre-sala, se bem que sabiam os serventes. O que o texto está dizendo? Que só Jesus, Maria, os discípulos e os serventes ficaram sabendo desse milagre. Só que todo o trabalho do milagre ficaram para os serventes. Encher essas talhas não era tão simples assim. O trabalho de encher as talhas, levar até o mestre-sala, ficou para os serventes. Só que apesar de terem trabalhado mais, eles ficaram sabendo de um milagre que os convidados não souberam. Eu não sei se tem serventes aqui, eu quero falar com os dos bastidores. Cadê o pessoal dos bastidores? Levanta a mão, levanta a mão. Eu sei que para vocês o trabalho é dobrado. Eu sei que o pesado fica nas costas de vocês. Mas vou te falar, vocês sabem de providência que a gente não sabe. Vocês viram Jesus enviando recursos que a gente não viu. A multidão, os convidados não sabiam do milagre, mas os serventes sabiam. Eles trabalharam, mas também tiveram mais milagres para contar. Quando o mestre-sala, se for para Jesus, pode ser melhor. Quando o mestre-sala experimenta da água já feita vinho, o texto diz que o mestre-sala manda chamar o esposo. E diz, é costume, é comum vocês primeiro servirem o vinho bom. Depois que todo mundo já bebeu, então vocês servem o vinho inferior. Mas aqui vocês fizeram diferente. Primeiro vocês serviram o vinho inferior e depois serviram o vinho bom. O que o servente está dizendo? Que o vinho que ele acabara de experimentar era melhor do que o vinho bom oferecido pelos noivos. Nath, por que o vinho que ele acabara de experimentar era melhor do que o vinho bom oferecido pelos noivos? Porque tinha as mãos de Jesus no processo desse vinho. E vou te falar, tudo que vem depois de Jesus é muito superior a qualquer experiência boa que você possa ter vivido antes dele. Toda experiência depois de Jesus supera qualquer experiência que a gente tenha vivido antes dele. Aí tem gente dizendo, não vou aceitar Jesus não, minha vida vai ficar muito chata, vou ter que deixar algumas coisas, largar alguns ambientes, deixar algumas rodas, algumas amizades, minha vida vai ficar chata demais. Jesus disse, mal sabe você, que você está prestes a viver a melhor fase da tua história. Qualquer coisa que você possa viver depois de mim, supera qualquer alegria que você tenha tido antes de mim. E eu quero que aqueles que já experimentaram esse vinho bom, esse vinho que é superior, levantem a tua mão e
qualquer experiência que a gente viva depois de Cristo é muito superior àquilo que a gente viveu antes dele. O texto diz que Jesus principiou os seus milagres em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Segundo a tradição, este é o primeiro milagre de Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você não acha que é mais urgente ou seria um pouco mais extraordinário Jesus começar o seu ministério ressuscitando o morto, curando o cego, trazendo vista ao cego, fazendo o mudo falar, o surdo ouvir? Isso não seria mais extraordinário do que dar continuidade à bebida de uma festa de casamento? Não seria mais urgente ressuscitar o morto do que dar continuidade ao vinho da festa de um casamento? O que é mais urgente? Ressuscitar o morto. Então, por que Nath, que Jesus não começa, não inaugura, não inicia o seu ministério com tais milagres miraculosos, mas ele começa o seu milagre numa festa de casamento, dando continuidade à alegria da festa, já que é esse o simbolismo do vinho? Porque Jesus se importa com casamento. A Bíblia começa com casamento. Jesus principiou os seus milagres numa festa de casamento. E o evento mais esperado da história da humanidade será um casamento. Ele se importa com casamento. A Bíblia começa com casamento. Ele começou o milagre no casamento. E o evento mais aguardado da igreja é o grande casamento. Então eu estou te dizendo que para Jesus é mais urgente dar continuidade à alegria da tua casa do que te curar de uma enfermidade. Para Jesus é mais urgente dar continuidade à tua família do que mudar qualquer outra área da sua vida. Ele se importa com casamentos. Ele principiou os seus milagres numa festa de casamento. E o texto diz que ali ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Está aqui o segredo de viver milagres com Jesus. Primeiro, entender que ele não realiza milagres sem propósitos. Jesus realiza milagre com dois propósitos. Quais? Manifestar a sua glória e fazer com que as pessoas creiam nele. Eu não sei se você já se perguntou, mas eu já me perguntei algumas vezes, na leitura do Êxodo, dizendo: Senhor, Êxodo e Números, dizendo: Senhor, Moisés foi tão fiel ao Senhor. Moisés suportou coisas que não é para qualquer um suportar. Aquele povo, Jesus, que enquanto eu lia Êxodo, eu me revirava dentro de mim, eu dizia: Senhor, que povo, como é que o Senhor suportou esse povo? Aí Jesus disse para mim: do mesmo jeito que eu suporto você. Eu disse: amém. Mas dá uma angústia ler Êxodo, e eu disse: Senhor, Moisés suportou este povo, por que o Senhor o puniu de maneira tão severa, impedindo de que Moisés entrasse na terra prometida? Só que quando eu fui ler o texto em que Deus deu essa punição a Moisés, eu entendi o motivo. O texto diz que o povo estava murmurando, dizendo a Moisés: você nos tirou da terra do Egito para nos fazer morrer de sede no meio desse deserto? A gente preferia ficar lá, pelo menos lá nós teríamos sepulturas, aqui nossos corpos tombarão em terra. Você nos tirou de lá para nos fazer morrer de sede aqui, Moisés? O texto diz que Moisés clama ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: Moisés e Arão, reúna toda a congregação de Israel, falai com a rocha, vai sair água dela, então faça com que o povo e os animais bebam da água. E o texto diz: e o meu nome será glorificado no meio de vós. O texto diz que Moisés está tão irado com a murmuração do povo, que ele reúne toda a congregação. Moisés chega diante do povo e diz: porventura, Faraó e Arão sairão
sai água dessa rocha. O texto diz que irado Moisés fere a rocha, sai água da rocha, o povo bebe água, os animais bebem água. Só que Deus vai chamar Moisés e Arão para uma conversa. Deus diz: Moisés e Arão, vem cá. Eu não disse para vocês falarem com a rocha. Por causa disto, o meu nome não foi glorificado no meio da congregação. Moisés ameaçou a glória de Deus, e todos aqueles que ameaçam a glória de Deus perdem o seu direito, porque Deus opera milagres para que a sua glória seja manifesta. Segundo, para que as pessoas creiam nele. Talvez você já ouviu esse versículo sendo mal interpretado, e eu já ouvi muitas vezes. As pessoas dizem: pedis e não recebeis porque pedis mal. E a gente pensa que pedir mal é orar errado, ou é não saber orar. Só que o próprio texto se explica. O texto diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedis para os seus próprios deleites e concupiscências. O que é pedir mal, Nath? É quando eu viso só o meu benefício. Mas no dia que eu entender que Jesus só entra aqui para alcançar os que estão em minha volta, no dia que eu entender que Ele realiza milagre aqui, para aqueles que me cercam, creiam e confessam o nome dEle, eu serei alvo de milagres. Eu não sei se você já se perguntou, mas eu disse: Senhor, o episódio da pesca maravilhosa, quem chamou aqueles peixes para a rede foi o Senhor. O autor do milagre ali foi o Senhor. Só que o texto diz que veio tanto peixe que o barco de Pedro começou a afundar. Eu falei: Senhor, mas não foi o Senhor quem chamou os peixes? Por que o Senhor calculou mal? Por que não chamou peixes o suficiente que o barco de Pedro aguentasse? Mas não, Ele coloca tanto peixe a ponto de o barco de Pedro ir a pique. Mas ali não foi um erro de cálculo, ali foi proposital. Era Jesus dizendo: Pedro, o que eu estou fazendo na tua vida é pesado demais para ficar só no teu barco. No dia que eu entender que aquilo que Ele faz na minha história é pesado demais para ficar só no meu barco, eu serei alvo de milagres. Jesus está dizendo: eu mudo a tua história para que a tua família confesse o meu nome. Um dia eu disse para uma amiga minha: muito obrigada por você ter esvaziado o seu barco muitas vezes para encher o meu. Ela disse: eu que agradeço, porque quanto mais eu esvaziava, mais rápido Jesus enchia. Sabe por que você paralisou em poucos milagres? Porque você tem receio em esvaziar o barco. Jesus está dizendo: quanto mais rápido você esvazia, mais rápido eu encho de novo. Quanto mais rápido você tira, mais rápido Ele coloca. Eu não faço muito isso, mas se a gente já está no final da mensagem, olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: no dia que tu entender, fala, no dia que tu entender que Ele vai encher o teu barco, não só para tu ficar com o barco cheio, mas para que a tua família, os teus vizinhos, os teus colegas digam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, grandes coisas fez o Senhor por vós, o Senhor